Oi moçada, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é José Carlos e hoje nós vamos ver o PWM no ATmega, como é que a gente faz para configurar ele. É, Então é o seguinte, eu peguei alguma coisa do datasheet e dele lá, junto com algumas pesquisas que eu fiz na internet, eu cheguei a umas conclusões aí que eu vou mostrar para vocês. O datasheet do ATmega, ah, eu tenho uma crítica a fazer, que eu acho que a Microchip devia gastar um pouquinho mais de homem-hora no que se refere a PWM. Lá é muito pobre de informação com relação ao PWM. Muita coisa eu achei na internet, assim mesmo ninguém se atreveu a mostrar no datasheet onde que está escrito aquilo que a gente tem que fazer para poder gerar o PWM propriamente dito, tá bom? Bom, para quem não sabe o que é PWM, PWM é você gerar uma forma de onda quadrada e você mexer no Duty Cycle, que chama. O que é isso? É a relação entre o tempo que ele está em alto e o tempo que ele está em baixo, sem alterar a frequência. Eu vou mostrar no osciloscópio aqui para vocês, ele gerando o PWM, fica mais fácil de vocês entenderem para quem não sabe. Eu acredito que quem esteja aqui nessa fase aqui já sabe o que é PWM, então não vai ter problema nenhum. Então vamos lá, eu vou entrar lá no datasheet. Isso aqui são só as páginas que eu fiz algumas anotações daquilo que nos interessa, tá bom? Bom, é o seguinte, o PWM, deixa eu ir lá embaixo, ele está aqui, ó, esse aqui é o timer 2. O que ele faz? Ele vai pegar o clock e você tem a possibilidade de dividir o clock do sistema, um clock externo. Você tem a possibilidade de dividir ele por um divisor aqui, ó. No caso aqui pode ser 8, 32, 64, 128, assim vai. Eu dividi por 8, tá bom? Então eu peguei a minha frequência do sistema, que é 1 MHz, que eu uso 8 MB do RC interno, e apliquei lá o divisor por 8, que é o bitzinho div 8 na hora de programar. Então o meu clock aqui, ele sai dividido por 8, ele sai com 1 MHz. Essa aqui é a minha frequência do sistema. E você escolhe esse divisor aqui por esses três carinhas aqui, que nós vamos ver onde eles estão, tá bom? Então esses CS aqui são eles que vão me dizer por quanto que está dividindo aqui a minha frequência, tá bom? Inclusive eles estão lá embaixo no COM2B, aqui ó, eles ficam aqui ó, CS20, 21, 22, tá ok? Então é assim que eu escolho a frequência do meu clock lá no PWM. Bom, que jeito que como que eu faço para gerar os PWM? Bom, como eu já disse para vocês, ele tem dois canais, o A e o B. Aqui é o A e aqui é o B. O que ele é aqui? Ele tem algumas formas padrão já, você não pode escolher qualquer uma, tá bom? Então é o seguinte, aqui ele tem esse modo aqui, ó, que é o No PWM Mode. O que é isso? Ele gera uma forma de onda quadrada e você não consegue mexer no tempo qual que vai ser o tempo de alto e o tempo de baixo, a relação entre eles, nesse modo que você não consegue mexer. Como eu estou interessado em gerar a forma de onda, então aqui eu marquei as possibilidades que eu tenho de fazer com que o pino ele oscile sozinho lá, sem precisar de ajuda de software, tá ok? Então nesse modo aqui, olha, nesse modo aqui, o que eu tenho que fazer? Como que eu escolho esse modo e esse modo? Bom, eu escolho aqui, olha, é nesse registro, é nos Waveform Generator Mode, ó, escolho aqui, esses caras, no TCCR2B, ele tem o bit 2.2, e no TCCR2A, ele vai ter o bit 2.1, 2.0, tá bom? Que tá lá em cima. Então é o seguinte,
Esses caras aqui, veja que ele tem 7 possibilidades, mas 2 é reservadas. Então, na verdade, ele tem 5 só. Vocês percebam que eu anotei aqui, ó, cores iguais de 2 a 2, ó. Por que isso? Porque na verdade é o seguinte, esse modo normal aqui, ele não gera frequência nenhuma na saída, ele é só para você usar o contador, como eu uso, por exemplo, o timer 1 para gerar a minha interrupção. Então eu uso nesse modo aqui, eu não preciso gerar frequência em pino nenhum. E nesse modo aqui, tanto nesse quanto nesse, eu posso usar para poder fazer o que? Para poder gerar eles, ou eu vou comparar o limite de contagem dele com FF ou com esse registro ACRA, tá bom? Eu posso escolher entre esses dois jeitos aqui uma maneira de eu colocar o clock para fora, tá bom? Quem que é esses dois caras aqui? Na verdade são esses dois aqui, olha, ele está lá no RCC 2A, esses dois aqui, ó, tá bom? Se eu colocar qualquer um desses caras aqui da maneira que eu configuro esses dois, então esses dois é para o canal A, esses dois é para o canal B. Da maneira como eu configuro eles, ou eu coloco a frequência para fora ou não, tá bom? Eu, no caso, eu escolhi para colocar para fora. Então, vocês vão ver lá como é que isso está funcionando aqui, olha. Então é o seguinte, veja bem. Se eu quiser que o meu modo normal funcione com com esses caras aqui em 0, ele vai fazer o que? Ele vai contar até o FF, resetar e voltar a contar de novo, tá ok? Só que nesse modo normal aqui, não tem como eu escolher aqui, ó. Não tem jeito, tá bom? Como gerar saída. Então é só quando ele é 00 aqui, ó, é modo normal. Então não tem jeito. Olha lá, ó, Fast PWM Mode. No modo normal eu não tenho como colocar ele na saída, só tem desse jeitão aqui, ó. Tá ok? Então, o que eu vou fazer agora então? O normal, então eu não tenho como jogar a frequência na saída. Esse cara é igual a esse, ó. Diferente de, ó, a única diferença é que o limite de contagem dele vai estar nesse OCRA aqui. Esse modo eu tenho como colocar na saída, tá bom? Esse aqui eu tenho como pôr, que esse modo aqui, ó, o Compare Mode, é esse cara aqui, ó, onde ele está? Esse aqui, ó, tá bom? Só que ele não é PWM, eu não posso mexer nele, tá bom? Mas eu consigo gerar uma frequência na saída usando esse modo aqui, ó, esse modozinho aqui, ó. Nós vamos ver todos eles, tá bom? Depois, se eu quiser escolher para mudar mesmo qual que é a relação entre o alto e o baixo, aí eu vou usar esse que tem aqui PWM. Ó. Vocês notem o seguinte, que na verdade eles são dois modos. Qual que são os dois modos dele? Um é esse correção de fase, que eu tenho aqui e aqui. E o outro é o que eles chamam de Fast, ó, que eu tenho aqui e tenho aqui. Bom, como é que isso aqui funciona? Essa correção de fase, vamos supor nesse caso aqui, ele vai contar do 0 até o FF, e depois ele volta contando até 0 de novo, tá bom? E esse modo aqui, que é o irmãozinho dele, ele vai fazer o que? Ele vai contar do 0 até o valor que eu colocar no OCRA e volta contando até 0 de novo, tá bom? Então esse modo aqui ele é igual a esse, só que o limite de contagem aqui é FF e aqui é o registro OCRA. A mesma coisa aqui é o Fast, tá bom? O Fast, qual que é a diferença do correção de fase? Ele vai do 0, nesse caso aqui, até o FF, 0 e começa a contar de novo, ele não volta contando. E esse cara aqui, ele vai do 0 até o valor do registro OCRA, reseta e começa a contar de novo, e assim vai.
Então a diferença entre esse correção de fase e esse que não é correção de fase, que eles chamam de fast, é essa. A correção de fase ele vai e volta. E esse que não, ele vai até o final, reseta e começa a contar de novo. Tá ok? Então eu preparei no meu programinha uma forma fácil da gente poder ver e todas essas formas aqui funcionando no osciloscópio. A gente vai ver qual que é a reação do meu processador quando eu coloco, quando eu configuro para esses modos aqui, como é que ele põe na saída minha lá. Bom, lá em cima ele tem umas formulinhas para a gente poder calcular isso. Então é o seguinte, ó. Então aqui eu já achei o Fast PWM, tá ok? Que é aquele um que ele começa a contar, vai ter FF, ou começa a contar e vai ter o registro. Você usa essa fórmula aqui, ó. Só que aqui tem um probleminha. Aqui está 256, né? Então, quando você usa o Fast PWM que vai até o FF, a fórmula é essa aqui mesmo, tá bom? Mas quando eu uso o Fast PWM, quando eu uso o registro, a fórmula ela é, deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui, ela é esta aqui, olha, só que sem o 2 na frente, ó. Que na verdade é a mesma que essa, ó. Só que no lugar do 256 é 1 mais o OCR que você está usando, que é o A no caso, tá? Sempre é OCRA. Bom, então, se eu fizer essa continha aqui para eu ter 1 kHz e aqui no lugar do 256 eu colocar OCR, a minha frequência do PWM vai ter que dar 1000. Então, feitas as continhas, aqui vai dar um valor de 124, tá bom? Então, 124 mais 1 vai dar 125. Aí você fazendo essas continhas aqui, você vai achar um valor de 1000. Deixa eu ver se eu tenho a calculadora fácil aqui. Ela aqui. Deixa eu mandar ela lá para minha para a área de trabalho, ou então sempre no espaço de trabalho visível. Pronto, tá aqui, ó. Então é o seguinte, vamos fazer essa continha. Vai ser quem? Em cima aqui vai ser 1 milhão, que é a minha frequência, tá ok, ó. Dividido por 8, que foi o prescaler que eu escolhi, e depois dividido por 255, desculpa, por 125, que é o 124 mais 1 que eu usei. Olha lá, dá 1000. Então o meu período do meu PWM vai ser de 1 milissegundo, tá ok? Quando eu usar esse modo aqui. Quando eu usar aquele modo CTC, aí sim vai entrar essa formulinha aqui, ó. Desde que eu use o CTC cujo valor máximo é o FF, tá bom? Então se aplicar aqui a formulinha, vocês vão ver que vai dar um pouco menos de 500 Hz. Então vai ser 1 milhão. Aí você vai dividir por 8 e dividir por 510. Olha lá, dá 245 Hz. Se eu pegar isso aqui e dividir pela resposta lá, ó, vou colocar 1000 aqui já passar em milissegundos, ó. Olha lá, dá um pouco mais de 4 milissegundos, que na verdade é duas vezes. Esse modo aqui na verdade é o modo correção de fase, tá bom? É o modo correção de fase. E esse modo aqui é o modo do meu PWM quando eu não uso correção de fase, tá bom? Pode ver que tem um 2 aqui, ó, tá bom? Então como é que vai ficar a formulinha aqui? Vai ficar 1 MHz e dividido por 2, dividido por 8 e dividido por 125, que vai dar aqueles 500 Hz lá. Então 1 dividido por 500 Hz dá 4 milissegundos, tá bom? Se eu pegar isso aqui, ó, desculpa, dá 2 milissegundos, tá? Que é o dobro do outro, tá? Bom, feitas essas considerações aqui, à medida que eu for pondo lá, eu vou mostrando a formulinha que foi usada para isso.
Bom, aonde é que eu configuro esse N meu aqui, ó? Isso que está faltando agora eu explicar para vocês. Esse meu N, ele é configurado aqui, ó. Que é esses caras aqui, ó. Tá bom? É o CS2 aqui, que ele tá aqui embaixo. Aqui, ó. Então, nesse registro aqui, eu configuro esses 3 bits aqui, e esses 3 bits tem uma tabelinha lá, que ele mostra qual que é o prescaler meu. No caso, eu escolhi por 8, ó. Então, eu vou programar dessa forma aqui o meu prescaler. Tá bom? O registro que ele usa lá para comparar são esses dois aqui, ó, o OCR2A, o OCR2B. Aí que está mancado do datasheet. Vocês vão ver que o OCR2B ele é responsável por gerar, é esse cara que gera aqui a relação entre 1 e 0 da minha frequência. Então esse cara aqui, quando eu estou no modo não inversor, que é quando você escolhe lá, ele vai gerar o valor desse cara aqui, ele vai determinar quanto tempo que a minha forma de onda fica em 1, e depois ele completa com o que está aqui, que é quanto tempo ele vai ficar em 0. Isso, o datasheet ele não é muito explícito nisso, a gente tem que meio que adivinhar isso aqui. Por isso que eu acho que o microchip nesse quesito aqui, ela pisou um pouco na bola, ela deveria ter gastado um pouco mais de homem-hora nisso aqui. Tá? Ficou um pouco incompleto o datasheet aqui. Tá? Esse OCR2B aqui, ele não aparece em nenhum momento. Tá bom? Inclusive lá, se vocês forem ler o datasheet aqui, em vez de estar OCR2A, uma vez que esse capítulo é específico do Timer 2, eles colocam OCR2X. Então, parece que eles deram um Ctrl+C, Ctrl+V lá, já que é tudo meio igual, e foram copiando aqui, ó. Tá bom? Então essa é a minha crítica agora para o que diz respeito a gerar PWM. Esse datasheet aqui ele é bem ruizinho. Tá ok? Então vamos lá. Agora vamos para a prática para a gente poder ver o que acontece. Então é o seguinte, gente, olha. Bom, o que acontece aqui? Por que eu usei o 2B, né? Bom, eu usei o 2B porque eu expliquei, né? Eu não posso, eu não queria usar aqui os PBs meu, tá bom? Por quê? Porque o timer 0, tá bom? O timer 0, ele vai controlar essa turminha que tem OC aqui, que tem o índice 0. O timer 1 controla a turminha que tem o índice 1, e o timer 2 controla o que tem o 2. Então no meu caso aqui, eu preferi escolher o timer a saída OC2B, porque o OC1, que é o timer 1, eu já uso. O OC0, ele usa o controle do display. Então eu não queria usar isso. Então me sobrou o timer 2. Como esse cara aqui é do PB e eu não queria usar, eu escolhi esse cara aqui que eu uso para selecionar o display de 7 segmentos, mas como eu não vou usar agora, então isso não tem problema. Tá ok? Eu só peço a vocês que tomem um pouco de cuidado quando for pegar tutorial na internet, porque nem sempre esses pinos aqui são os mesmos do que é usado no 328. Então vocês prestam atenção lá, porque eu não tenho certeza se o OC2B é o PD3 para todo o dispositivo, tá bom? Até porque tem dispositivo que não tem o PD, então se ele tiver o OC2, com certeza ele não está usando o PD, tá ok? Então vocês prestam atenção lá, para não confundir, senão você vai usar lá um OC2B e o cara está usando um PC da vida lá, você vai pegar o ATmega 328, não vai funcionar, porque aqui o OC2B é a saída do PD3. Você tem que configurar esse cara aqui para ele ser um pino de saída. Lembra que você consegue configurar o pino para ser entrada e saída no ATmega. Esse cara aqui tem que ser um pino de saída. Você tem que configurar isso antes, tá bom? No meu caso já está configurado. Tá ok? Então é o seguinte, vamos ensaiar esses modos aqui, que é para a gente ver o que acontece. Bom, vamos lá, olha. Aqui, ó.
Então esse aqui é um programinha, é a aula, né, minha. Então esse aqui já é o meu programinha, a aula 35, e nós vamos aprender a como configurar o ATmega 328 para gerar os PWM da vida dele. Tá bom? Então ainda estamos em tempos de Covid-19. Então o que eu faço aqui? Isso aqui vocês não vai ver porque eu não estou mostrando o display. Então aqui é o seguinte, primeira coisa que é feito, eu configuro o meu prescaler lá para 8. Olha aqui, ó, 0, 1 e 0, ó. Tá bom? É o que está aqui, ó, 0, 1, 0. Então se você for olhar lá no nosso prescaler, ele está aqui, olha lá, 0, 1, 0. Tá aqui, tá ok? Então vamos lá agora. Eu fiz aqui para facilitar, eu usei todos os modos, ó. Usei o modo 2, modo 3, 7, o modo 1 e o modo 5. Esses modos aqui, eles estão aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Tá bom? Então eu segui aqui, eu segui essa sequência aqui, ó. Então o primeiro modo que a gente vai ver funcionando é esse modo aqui, ó, o Compare Output Mode. Ele não gera um PWM, tá bom? Lá na minha rotina, lá embaixo, eu fiz com que eu lendo a chavinha 1, a leitura da chave ela tá aqui no timer, tá ok? Então ele lê a chavinha, se ele lê a chavinha 1, ele incrementa o AC2B, ou seja, ele aumenta o tempo de 1 e ele vai aumentando até atingir um valor, depois ele zera de novo, ele volta a ser o mínimo, tá bom? Então vocês vão ver lá que o tempo de 1 ele vai subindo e depois quando acionar SW2, o tempo que ele está em 1 vai descendo. E o SW3 ele desliga, eu vou mostrar isso aqui depois separadamente para vocês. Tá bom? Vamos pôr para funcionar, que é para vocês poderem ver como é que é isso aqui, ó. Então é o seguinte, primeiro modo que nós vamos fazer é esse modo aqui, ó. Ó, é o modo 2, ó. Então nós vamos definir aqui como o Compare Output Mode é o No PWM, que no datasheet nosso é esse aqui, ó. Então eu escolhi o toggle, ele fica balançando o meu bitzinho lá, tá ok? Que é o que eu desejo, eu quero que gere uma forma de onda. Então eu tive que configurar o COM2B0 e o COM2B1 para 0,1. Então vamos lá, ó. Então tá aqui, ó. O modo, eu tô no modo 2, ó, modo 2. Olha lá, 0,1, que é o COM2B0 em 1 e o COM2B1 em 0. Tá aqui, tá bom? E como é que eu faço, como é que eu escolho aquele módulo lá para poder funcionar desse jeito aqui, ó? Como é que eu faço? É através dos WGM lá, ó. Tá bom? Então eu tô aqui escolhendo esse cara aqui, ó, 010, ó. Tá bom? 010, que é aquilo que eu falei para vocês, que ele tá aqui, ó, 010. Esse modo aqui ele não é modo PWM, tá bom? Não é modo PWM. Então vamos lá, ó, ele já tá aqui, eu vou salvar. Vocês viram até que já tem uma forminha de onda do meu osciloscópio, mas eu não sei se é essa. Provavelmente não, porque lá tá no modo PWM. Então vamos lá. Então aqui, ó. Olha lá. Se eu apertar a minha chavinha, vocês estão vendo o bipzinho, ó. Ele não muda. O tempo que ele fica em 1 é o mesmo tempo que ele fica em 0. Quanto tempo está dando isso aqui, ó? Tá dando 2 milissegundos, ó. Tá dando 2 milissegundos. Tá ok? Ele tá usando aquela formulinha que tem lá o 2 vezes. Tá bom? Então essa aqui é a formulinha dele, ó. É por isso que ele está usando. Ele está usando. Onde que está meus datasheet aqui, ó? Ele está usando essa formulinha aqui, ó. Que é do onde tem lá esse aqui, ó. Tá bom? Essa formulinha que ele está usando, tá? Então vamos lá. Agora aqui eu tenho, ó, 2 milissegundos, ó. Tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar e vamos colocar ele
Vamos ver o próximo modo que nós vamos usar agora. Nós usamos agora esse modo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse modo CTC aqui. Agora vamos usar e vamos mudar lá. Vamos mudar para o modo 3. Tá bom? Vamos mudar aqui para o modo 3, ó. Quem que é o modo 3? O modo 3 tá aqui, ó. É o Fast PWM, só que o meu limite superior é o FF. Ele não usa esse registro aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, ele está configurado para o Fast PWM. O top é o 0xFF. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos programar ele. Vamos ver o que dá. É meio chatinho mesmo, tem muita opção. Aqui, ó. Esse é um PWM. Aqui eu vou conseguir mudar, ó. Só que ele tá dando, ó, 2 milli. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que eu calculei para 1 milissegundo, mas não é para esse modo. Tá ok, ó. Ó aqui, ó. E isso é um PWM, ó. A frequência não muda, mas a relação entre 1 e 0 ela muda, ó. Eu estou mudando aqui, ó. Então está funcionando como PWM, só que está com o tempo dobrado, ó. Agora vamos mudar esse cara aqui para o modo 7. Tá bom? Quem que é o modo 7? O modo 7, onde que ele está aqui? O modo 7, ele é um modo que você aqui, olha lá, tá bom? O modo 7 é esse aqui, olha. Ele é o mesmo que esse, só que o meu limite é o registro. Então foi em cima desse modo aqui que eu calculei o meu 1 milissegundo. Tá bom? Que ele usa é essa formulinha aqui, ó. Desculpa, é essa formulinha aqui, ó. Que tem o 256, só que no lugar de 256 você coloca o seu valor do OCR mais 1. Tá bom? Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Bom, aqui tá lá, modo 7. Vamos lá. Ela compilou. E vamos gravá-la agora, ó. Vamos ver o que acontece. Lá. Olha lá. Pode ver que agora tá 1 milissegundo, ó. Tá 500 micro lá, ó, 1 milissegundo certinho. E aqui, ó, aumentando. Ó. Se eu fizer aqui no botãozinho 2, ele diminui, 1 aumenta, 2 diminui. O 3 ele vai parar, ó, porque às vezes você quer desligar o que você está controlando. Então lá no 3 vocês vão ver como é que eu fiz para parar. Ó. Apertei uma vez, desligou, apertei de novo, ligou. Tá bom? Então o meu PWM foi calculado, o meu 124 que eu coloquei lá embaixo, vocês vão ver, ele foi calculado para esse modo aqui, ó, modo 7. Tá bom? Então, inclusive, eu estou devendo para vocês essa explicação, é o seguinte, aqui, ó, o 124 a gente calcula pela formulinha. O OCR2B, que o datasheet não faz menção nenhuma nele, esse cara aqui, ele é a porção do 124 que vai ficar em 1. Tá bom? Então você não pode colocar um valor aqui maior que 124, senão ele vai ficar o tempo todo em 1. Tá bom? Então se você colocar aqui, por exemplo, metade desse valor aqui, quando ele começar, ele vai começar a gerar uma forma de onda que vai ser 50%, tá bom? Que no caso aqui é 62, né? Então, quando você colocar aqui o valor em 62, se fosse o caso, ele já ia começar com 50%. Eu coloquei 20 para ficar bem estreitinho mesmo. Tá ok? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para que modo? O modo 1. Ó. Tá bom? Quem que é o modo 1? O modo 1, ele vai fazer aquele, é o mesmo PWM, na verdade ele é o mesmo que esse, só que ele tem o que eles chamam de correção de fase, ó. Tá bom? Modo de correção de fase. O que ele faz? Ele vai, conta TFF e volta de novo. Vamos ver o que vai acontecer.
compilei. Vocês vão ver que o tempo vai ficar enorme. Vamos ver o que vai dar. Ó, deu 4 milissegundos. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Porque como eu escolhi 120, deu 124. 24 mais ou menos metade de 256, né? Então aqui deu o dobro, ó, porque em vez de ele ir até o 124 no modo correção, ele foi até o FF, então ele dobrou de novo. Então aqui está 4 milissegundos e funciona PWM também. Ó. Como eu calculei o valor máximo aqui, para um valor menor do que esse, ele chega até aqui só e para, ó, mas ó, funciona. Tá bom? Ó, funciona. Esse aqui é o meu PWM. Agora vamos lá, ó. Vamos agora para esse modo aqui, ó, que é o último, né? Que é o modo 5. Tá ok, ó. O que é o modo 5? É a correção de fase, só que ele vai usar o meu registro para comparar o máximo. Tá bom? Aí vocês vão ver que aqui sim vai dar mais ou menos uns 2 milissegundos, ó. Vamos programar lá e vamos ver o que acontece. Vamos lá ver, ó. Aqui, ó, 2 milissegundos, ó. E o PWM funciona. Olha lá. Tá bom, gente? Bom, pessoal, um pouquinho confuso mesmo isso aqui, olha, mas é próprio da quantidade de opções que o fabricante te dá. Eu sugiro vocês o seguinte: pegue o datasheet, olhem a forma como eu programei aqui, olhem no vídeo e tentem entender o que está acontecendo, tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui e vou deixar esse datasheet, que na verdade é um retalho do datasheet. Eu vou deixar isso aqui anotado, também, desculpa, vou deixar o link disso aqui para vocês baixarem, vou deixar tudo no arquivo zip só. Mas aquele arquivo que eu deixo, que ele é um arquivo do resumo das aulas, que na verdade é esse cabeçalho aqui de todas as aulas. Às vezes você quer saber de um determinado assunto, é só abrir ele em arquivo texto lá e procurar o que você quiser lá que você vai achar, tá bom? Então, por hora, é isso aqui, olha. O que eu achei interessante em geral o PWM, usando o hardware do ATmega. É o seguinte, porque eu não gasto processamento, tá bom? E eu não gastando processamento, isso é muito bom, porque como eu tenho que gerar uma forma de onda que está constantemente mudando de modo rápido, isso com certeza iria ocupar tempo de processamento meu. Só não iria ocupar se eu usasse a minha própria interrupção, dá para fazer isso. A minha interrupção aqui é de 5 milissegundos, ou seja, cada step que eu mudar teria que ser de 5 milissegundos. Se eu quisesse ter, por exemplo, uns 10 steps, eu teria que gerar uma forma de onda de um período de 50 mili e variar de 5 em 5, que é o que ia dar para fazer. Dá para fazer, eu não sei só 50 mili para determinadas aplicações se ela se é lenta ou não, tá? Eu teria que fazer um teste nisso. Mas se um dia você tiver que fazer um projeto do zero e tiver que usar o PWM e não tiver outra opção, não poder abrir mão de pino, nada, eu sugeriria gerar a interrupção lá de 2 mili e emular na interrupção, tá bom? De repente no próximo vídeo eu faça isso, porque seria um modo prático e eficiente de fazer. Se você gerar a interrupção, se você gerar o PWM sem usar a interrupção desse jeito, é muito ineficiente, que você perde muito tempo e você vai correr um risco de descompassar a sua forma de onda, porque você não vai, ele estando no main, você não vai ficar o tempo todo fazendo aquilo. Então, além do que, numa dada hora você vai ser interrompido pela sua interrupção, você vai ficar parado ali, gerando um, por exemplo, seu 1 vai esticar, vai descompassar o seu PWM. Então, a vantagem que eu achei de usar o do hardware é isso, que o hardware está fazendo tudo para você, né?
Então, gente, estude um pouquinho, isso aqui é chatinho mesmo. Vamos ver, de repente no próximo vídeo eu coloco como gera isso aqui emulado dentro da interrupção do sistema já. Se não for assim, não fica bom, não vai ficar prático. Ou então se eu vou partir para outra, vamos ver como é que eu faço aqui, tá bom? Se eu não colocar gerando a interrupção pela desculpa, gerando o PWM pela interrupção, nós vamos fazer um circuitinho prático com isso aqui, quem sabe controlando aí uma lâmpada ou a velocidade do motorzinho para a gente ver como é que é, tá bom? Ó, obrigado aí para quem ficou comigo até agora. Aula meio chatinha mesmo, porque é muito cheio de opção isso aqui, né? Mas ó, assista o vídeo, baixa o arquivinho aqui, baixa essa aula para vocês poderem acompanhar. Então, ok, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Obrigado aí, ó. Fique com Deus aí.